Boa noite, meu irmão, boa noite, meu querido amigo. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre todos os seus amados, sobre todos aqueles que estão caminhando com você nessa grande jornada que nós temos empreendido com o Senhor, andando na vontade de Deus, andando no caminho do Senhor. Quero dar boas-vindas a você mais uma vez a este programa que todas as segundas-feiras nós colocamos no ar aqui no YouTube para glorificar o nome do Senhor, para ouvirmos um pouco a voz de Deus pela sua palavra e queremos, em nome de Jesus, sermos abençoados e sermos também abençoadores de muitos que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo e você que é a primeira vez, muito mais, que Deus te abençoe e que fortaleça o seu coração. Eu gostaria então de compartilhar com vocês um pouco então sobre um texto que me veio à minha mente esses dias. Estava eu buscando o Senhor e este texto me saltou aos olhos e eu gostaria então de compartilhar esta palavra com você. E se encontra no Salmo capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 5, ele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Glória a Deus pela sua palavra, pela sua mensagem, pela mensagem tão poderosa que as Escrituras nos trazem. E aqui, meu querido, eu gostaria então de compartilhar um pouco e falar um pouco sobre um assunto muito interessante. Eu estava buscando ao Senhor nesse texto e algo me salta aos olhos, que é essa grande dificuldade que Davi estava tendo nesse momento. Sua vida estava em risco, a sua pele estava em risco, a ameaça de morte por perseguição dura contra ele. E é interessante que há momentos em nossas vidas que nós também sofremos grandes dificuldades. Não sei se ameaças assim como Davi sofreu, mas nós nos sentimos tão acuados muitas vezes e perseguidos, e muitas vezes quando estamos vivendo algo inusitado em nossa vida, seja no trabalho, seja, enfim, em outras situações, nós nos sentimos como se alguém estivesse querendo nos destruir. E o que fazer quando essas lutas batem à nossa porta? Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Exatamente porque servimos a Deus, porque declaramos a nossa fé em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor padecerão perseguições. Então, meu querido e amado irmão, as nossas lutas, elas estão sempre diante de nós de uma maneira muito contundente. E nós precisamos entender que muitas vezes nós até conseguimos resolver com a nossa habilidade, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com a sabedoria que temos e tal, mas em muitas vezes não há nada a ser feito. Mesmo quando nós mesmos provocamos os problemas, nós então podemos contar com aquilo que Deus fala nesse texto aqui. Então eu gostaria de compartilhar com você sobre esse tema, o que fazer quando não há nada a ser feito. Tudo que você fizer é inútil.
Tudo aquilo que você tentar e pensar e refletir será inútil. E o salmista aqui nos dá uma grande lição, nos dá uma grande palavra para nós entendermos o que Deus deseja para a nossa vida. Quando você se encontra numa encruzilhada, quando você se encontra numa grande dificuldade na sua vida. O que fazer quando não há nada a ser feito? E nós sabemos que Deus nos livra de todo o mal, pois assim está escrito na sua palavra. Nesse salmo, então, o salmista Davi ele nos ensina algumas dicas, algumas coisas importantes, pois a sua vida, então, estava ali naquele momento sendo perseguida. E interessante que ele fala no texto que os seus adversários queriam comer a sua carne, ou seja, queriam exterminá-lo. Olha que coisa interessante. E nós muitas vezes encaramos coisas que nos abatem e que nos deixam debilitados com as nossas forças lá embaixo. Vamos então em algumas coisas que Davi nos deixa aqui como grandes dicas para a nossa vida. Para nós que caminhamos com Deus todos os dias e somos e nos denominamos homens do caminho, o que precisamos compreender com Deus quando a nossa vida se vê em perigo iminente? A primeira coisa que eu extraio desse texto que ele nos ensina é: diga ao seu coração. Diga para si mesmo. Como disse Davi, logo no primeiro versículo ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Que expressão poderosa nós podemos encontrar logo de cara nesse texto. Ou seja, confie no Senhor de todo o seu coração e descanse nele. Aí você vai dizer assim: não, pastor, que coisa, é difícil isso. Não, não é difícil. Não é difícil porque quando nós chegamos a Deus, quando nós nos chegamos ao Senhor, a Bíblia nos fala que Ele se chega a nós. Quando nós nos chegamos a Ele de todo o nosso coração, de toda do nosso entendimento, com aquilo que nós expressamos, reconhecendo quem nós realmente somos, a Bíblia diz que Ele se achega a nós, que Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Confie no Senhor, então, descanse nele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, se dobre diante de Deus. Diga, então, ao seu coração que você tem um Deus que te salva, que te coloca na luz, pois o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Confie nele. Ou seja, também não confie naquilo que você propriamente pode produzir, nas coisas que você construiu, nas coisas que você fez, naquilo que você tanto suou para conquistar, pois isso é fugaz. Uma hora isso não vai resolver os nossos problemas. E, na verdade, a nossa força está realmente no Senhor. Em segundo lugar, confie também na divina providência de Deus. Olha que uma coisa complementa a outra. Você vai confiar em Deus, mas como você vai confiar? A Bíblia nos fala sobre a divina providência que Deus nos oferece. Veja então no versículo 2, quando ele fala que os seus adversários o perseguem e o desejam comer a sua carne, o que é que no final do versículo 2 está dizendo? Quando esses adversários o perseguiram, eles é que tropeçaram e caíram. Olha que coisa interessante. A providência de Deus não é só para nós estarmos confiando nele, naquilo que ele pode fazer por nós, mas quando o Senhor mesmo destrói as forças dos nossos inimigos. Quando ele mesmo provê livramento diante de nós. Quantas vezes nós vimos, e eu já vi, o Senhor nos dando vitória quando ele enfraquece os nossos inimigos. O Salmo 60:12 diz que o Senhor,
Ele é quem calca os pés dos nossos adversários. E o versículo do Salmo 60:12 diz que no Senhor nós podemos fazer proezas, porque é Ele mesmo que calca aos pés os nossos adversários. Então, meu querido amigo, confie na providência do Senhor, porque certamente Ele proverá escape para a sua vida. Que coisa maravilhosa! Outra coisa importante que nós precisamos fazer e que Davi nos ensina nesse texto é que nós precisamos viver pelas promessas do Senhor em nossas vidas. Viva então pelas promessas e viva das promessas de Deus sobre a sua vida. O versículo 4 nos diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Veja que coisa maravilhosa, meu querido amigo, meu querido irmão, é que quando o Senhor nos livra de todas as nossas lutas e dificuldades, Ele não somente fica apenas nessa situação, mas Ele nos permite também estar diante dEle na sua casa. A Bíblia fala sobre o céu, onde o céu, a nova Jerusalém que nos aguarda naquele grande dia, onde nós estaremos com o Senhor eternamente. E esse dia está chegando, meu irmão, meu amigo. A volta de Jesus está breve, o arrebatamento da igreja está perto, e nós precisamos então declarar com todo o nosso coração, dizendo a Deus: Senhor, eu tenho te buscado, pois eu quero contemplar a tua beleza, a tua santidade, contemplar a formosura do Senhor todos os dias da minha vida, eternamente com o Senhor. Que coisa poderosa nós podemos crer e esperar. Essa esperança não é vazia, essa esperança não é como a esperança do mundo, não é aquilo que o mundo oferece, mas é aquilo que Cristo oferece para nós. Jesus mesmo disse isso, que Ele não tem algo vazio para nós, e Ele tem coisas tremendas e maravilhosas para nós na eternidade com o Senhor. Enfim, meus queridos amigos, há um louvor que eu gosto muito, que diz: Deus cuida de mim. Deus está cuidando de você. Em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, quando não há nada que se fazer, quando você já usou os seus recursos, quando os seus recursos foram parcos, pequenos, você não conseguiu resolver as coisas na sua vida, vem o Senhor e te dá livramento, escape, e você pode assentar-se juntamente com o Senhor eternamente, contemplando a sua beleza, a sua formosura na eternidade com o Senhor. Pois bem, meu querido, que esta palavra então fique no seu coração, que você possa ser rica e poderosamente abençoado por Deus, para que a sua vida tenha real significado, para que não seja apenas uma vida que você diga: passei por aqui, nada fiz, nada aprendi, nada conquistei. Deus deseja que você seja um homem que viva no seu caminho, que ande na sua palavra, que confie nas suas promessas e que seja este homem que anuncia as grandiosas coisas do Senhor. Nós vamos ficar com um louvor agora que diz: Deus cuida de mim. Ouça este louvor e nós já voltaremos para encerrarmos e orarmos em nome de Jesus. Fique aí e nós já estamos de volta.
Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Dá pra cantar? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. O quê? Estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim. Canta comigo, vai. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, Deus vai abrir outra porta. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Só quem crê, levanta a mão para adorar Ele aqui, vai. Deus cuida de mim, yeah. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim, yeah. Deus cuida de mim, yeah. Na sombra das suas asas, yeah. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim. Essa música merece um aplauso mais forte, vai. Pois bem, meu amigo, meu irmão, estamos de volta. Que bênção este louvor e que podemos então dizer em alto e bom som: Deus cuida de mim. Que bom também nós podemos dizer que o Senhor tem preparado coisas tremendas para o nosso coração, para a nossa vida, para estarmos juntos com Ele por toda a eternidade. Que nós não precisamos temer nada. E mesmo quando nós entramos numa situação de dificuldade, a Bíblia nos diz que nós podemos depender do Senhor e podemos ser por Ele rica e poderosamente abençoados. E nesta mensagem e nesta palavra de hoje, a sua alma possa se regozijar e você possa declarar para todas as pessoas, aos quatro cantos, que Deus é contigo e que você é do Senhor Jesus. Vamos orar
e encerrar então este programa de hoje com a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa alma, a nossa vida, e pedir ao Senhor que nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê toda a tua direção. E mesmo quando nós nos sentimos, ó Deus, acuados ou com problemas maiores do que os nossos, do que a nossa vida, o Senhor possa vir com a tua graça e nos mostrar e nos revelar e nos enviar o teu socorro. Nós pedimos a tua bênção e a tua bênção sobre cada um desses homens que estão nos assistindo agora. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família e todos aqueles que estão com este teu filho, este nosso irmão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu querido, que o Senhor te dê uma semana poderosa, abençoada, guardada pelo Senhor e com coisas maiores do que você imagina ou pensa, em nome de Jesus. Um forte abraço. Segunda-feira que vem nós estaremos novamente aqui para a glória do Senhor. Deus abençoe. Amo você em Cristo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.